Bom dia! Hoje eu vou começar um negócio que vai ser o seguinte: eu vou fazer de vez em quando dobradinhas. O que quer dizer uma dobradinha? Não sei, mas o que quer dizer uma dobradinha nesse contexto deste canal do Impertinências? Dobradinha neste contexto vai ser eu falar sobre dois filmes que eu acho que tem a ver um com o outro. Ou o tema, ou é do mesmo diretor, ou é com o mesmo ator, enfim. Nesse caso, o que me despertou esta ideia foram dois filmes que eu assisti essa semana e que eu gostei bastante. Ai, Raquel. Isso aqui é o microfone. Eu tava esquecendo de colocar o microfone. Por que isso, né? Porque eu faço as coisas meio assim, de improviso. Puh! Então, opa, a luz caiu. Hoje o cenário tá que tá. Os dois filmes que eu assisti essa semana e que me fizeram querer fazer essa dobradinha foram dois filmes que eu gostei bastante. Um deles se chama The Miseducation of Cameron Post. Em português eu acho que ficou O Mau Exemplo de Cameron Post. E o outro se chama Boy Erased, que no Brasil ficou Uma Verdade Anulada. Por que essa dobradinha? Ambos os filmes falam sobre cura gay. No caso do Miseducation of Cameron Post, do ponto de vista de uma menina, e no caso do Boy Erased, do ponto de vista de um menino. Ambos que, durante a adolescência, descobriram que eram homossexuais e faziam parte de uma comunidade ou de uma família religiosa e que acharam que o mais conveniente, o melhor para eles, era tentar ir para uma instituição, tirar esse tipo de comportamento deles. Então vamos aos filmes. Eu vou colar um pouquinho aqui, tá? As informações, porque eu não gravo o nome de todos os nomes e aí, sabe o que adianta, né? Vou ser sincera sobre isso. Tô lendo os nomes mesmo. Boy Erased foi lançado no ano passado e é baseado num livro autobiográfico do Garrett Conley e fala sobre a experiência dele quando ele tinha 16 anos e os pais dele mandaram ele para essa instituição chamada Love Action e era um programa de, cura, terapia, muito caro. Era um grande investimento que os pais e as famílias faziam para tentar curar os filhos. Essa resenha vai ter muito aspas assim, gente, porque pra mim tudo isso é muito absurdo. Mas enfim. Então o Garrett Conley, ele eventualmente foi percebendo que ele era gay e finalmente um dia ele resolveu contar isso pro pai dele. E o pai dele falou, olha, ou você quer mudar e aí a gente vai tentar fazer isso, ou se você não quiser mudar isso, não tem como você continuar fazendo parte dessa família. E aí foi quando ele foi mandado para esse centro de reabilitação. Enfim. E durante essas 2 semanas, eles tinham que fazer determinados exercícios de tentar traçar um histórico familiar que talvez justificasse esse tipo de comportamento quase por uma hereditariedade, e outros exercícios e ser tratado de uma maneira ridicularizada através de xingamentos, chamando de viado, enfim, chamando de faggot, enfim, tratando eles como pessoas que de certa forma seriam fracos porque não estão sabendo fazer a escolha certa, humilhando e fazendo eles o tempo todo se perceberem como pessoas defeituosas, que estão deixando os pais tristes, que estão decepcionando, enfim, a família. Isso é o Boy Erased. O filme foi dirigido pelo Joe Edgerton, que é um ator também no filme, que faz o psicólogo, o padre principal da instituição. E foi um livro que ele leu e gostou muito, e ele resolveu fazer esse filme já faz 2 anos. O processo todo de produzir e filmar e finalizar foi de 1 ano e meio. A Nicole Kidman faz o papel da mãe e o menino que atua é o Lucas Hedges, que é um ator muito excelente e ele também vai estar em outro filme que eu assisti essa semana, que eu vou comentar numa outra resenha, que é o Ben is Back, mas isso é para outro capítulo. Ele é um ator ele tem uma coisa especial assim, porque ele é delicado, ele é muito sutil na maneira de demonstrar as emoções, muito contido, sabe? É uma atuação muito contida e ao mesmo tempo ele é tão doce, sabe? É engraçado isso, porque é uma representação extremamente respeitosa e comedida dessa pessoa real. Achei muito bonito, assim, achei muito bonita a atuação dele, achei muito bonita a atuação da Nicole Kidman também, que realmente
encarnou o personagem, o papel de uma mãe do sul dos Estados Unidos, de Arkansas, que está claramente sofrendo nessa decisão de colocar o filho nessa instituição, porque não sabe se isso é o melhor para ele. Existem vários vídeos na internet, no YouTube, com o próprio Garrett e a mãe dele, e eles são pessoas super fofinhas e que ensinam muito sobre compaixão e sobre tentar compreender a diferença do outro e tentar amar o seu filho, seus loved ones, seus queridos, apesar de eles talvez estarem seguindo um caminho que não seria a trajetória que você traçaria para ele, mas que é uma coisa que, convenhamos, é a vida dessa pessoa, não tá maltratando ninguém, sabe? Não vou entrar ainda no mérito do quão absurdo é você pensar que a homossexualidade é uma doença. Nos Estados Unidos ainda existem até hoje 36 estados que permitem esse tipo de instituição que proclama uma possível cura gay. É engraçado porque o John Smith, eu acho que é John Smith o nome dele, ele era o chefe dessa instituição, ele era a pessoa responsável pelo Love Action. Ele, depois de talvez 10 anos desse acontecido com o Garrett, ele pediu 1000 perdões e começou a dizer que, na verdade, ele estava errado. E hoje em dia ele mora com o companheiro dele, abertamente, e trabalhando numa coisa que não tem nada a ver, e sendo super feliz e gay. Pra você ver que, às vezes, a vida real supera qualquer expectativa de um filme de ficção. Eu acho muito bom que um filme desse seja feito. Acho muito bom pessoas como a Nicole Kidman e o Russell Crowe, que são grandes nomes, né, hollywoodianos, aceitem fazer esse tipo de filme, porque isso atrai pessoas para assistirem, pessoas que às vezes não são liberais, que não têm os valores muito assim abertos, que sejam mais caretas e conservadores. E acho que isso pode permitir que esse tipo de discussão chegue em mesas de jantar de famílias que em geral não estariam conversando sobre isso. Isso pode fazer com que pessoas mais conservadoras possam refletir sobre esse tipo de preconceito e de não aceitação. E uma coisa que eu gostei bastante sobre esse filme, e já vou fazendo a ponte com Miseducation of Cameron Post, os dois eu acho que tentaram respeitar muito os personagens e tentar respeitar a verdade deles, sabe? A verdade do Russell Crowe enquanto um pai preocupado, a posição das pessoas que estavam na instituição, também como pessoas que estão ali porque acreditam, pelo menos naquele momento acreditavam que aquilo que eles estavam fazendo era o melhor, mesmo sabendo que poderia ser um método um pouco não tão aconselhável para conseguir os fins, né, da cura. Eles achavam que aquilo ali era realmente algo que fazia sentido. Que acham que se eles não forem curados, eles vão pro inferno, sabe? Vão queimar no inferno. É um pensamento, assim, real daqueles personagens. É muito estranho para mim saber que existem pessoas que ainda acreditam numa coisa dessas. Acho que uma das coisas mais pesadas que tá no diálogo do filme tá na voz da doutora Lydia Marsh, da responsável pela instituição, interpretada pela maravilhosa Jennifer L, que é quando ela tá explicando para Cameron, assim que a Cameron chegou lá, e aí ela compara com viciados em drogas. E ela fala: você deixaria viciados em drogas fazerem passeatas por aí? E eu achei aquilo muito surreal, assim, é você colocar no mesmo pé de igualdade essas duas situações. Mas enfim, a gente vive nesse mundo muito louco em que as pessoas pensam coisas bem absurdas. Mas então eu vou aproveitar essa deixa, dessa interseção que eu fiz entre os dois filmes, e passar mais para a análise do Miseducation of Cameron Post. O filme foi dirigido pela Desiree Arcavant, uma atriz e roteirista e também diretora. Esse é o segundo filme, eu acho que ela está dirigindo. Ela escreveu o filme junto com a Cecília Frugiuele, e esse roteiro foi baseado num romance de 2012 escrito pela Emily M. Danforth. A personagem principal, a Cameron Post, é interpretada pela Chloe Grace Moretz, que estava dando um intervalo assim na vida de Hollywood para repensar um pouco as escolhas e percebeu que esse projeto seria um ótimo projeto para fazer ela voltar às telas. E ela fala em algumas entrevistas que foi um projeto perfeito para ela unir duas coisas que ela queria, que era
o ativismo dela com o bom cinema. Eu, particularmente, nunca fui uma grande fã da Chloe Grace Moretz, mas realmente tenho que tirar o chapéu para ela nessa interpretação, porque acho que ela fez um trabalho muito bonito, assim, muito observador, muito pensativo, também muito comedido, muito sutil. As emoções estão super, assim, pouco transparentes e elas se transmitem de uma maneira bastante aos pouquinhos e a partir dos detalhes. Também uma outra coisa que tanto a Chloe quanto o Lucas Hedges é ter uma personificação muito original, sem cair em qualquer tipo de visão estereotipada do que é ser gay, do que é ser lésbica, sem cair nesse tipo de armadilha, e eu achei isso realmente sensacional, não só por uma questão de respeito à comunidade gay, como também em termos de você conseguir expandir também a maneira de retratar determinados personagens que o cinema acabou estigmatizando de uma determinada forma ao longo de muitos anos e que só agora, finalmente, a gente está vendo outras maneiras de retratar, mais complexas e mais interessantes, no meu ponto de vista. No filme, a Cameron, ela pega com a melhor amiga dela durante a noite de formatura, pelo próprio namorado, e aí essa situação toda leva ao fato de que a tia dela, que é com quem ela mora, porque ela não tem mais os pais, a tia dela resolve colocar ela nessa instituição. E essa instituição é gerida tanto pela doutora Lilia Marsh, que é aquela atriz maravilhosa Jennifer Ehle, que eu acabei de falar, quanto também pelo John Gallagher Jr., que é como se fosse o exemplo de uma pessoa que foi curada. Ele era gay e hoje em dia ele não é mais. E ele é irmão da doutora Lilia Marsh. Então ele é como se ele tivesse sido a cobaia nesse experimento dela de tentar curar os outros. E tanto nesse filme quanto no Boy Erased você vê que é uma forma de reeducar através de tentar podar determinados comportamentos que seriam tidos como mais masculinos, no caso das meninas, ou mais femininos, no caso dos homens, como se fosse uma coisa de fora para dentro, como se fosse uma coisa que você pudesse redirecionar, como se fosse assim, eu vou te ensinar a não gostar mais de batata frita, sabe? Eu vou te ensinar a não gostar mais de alguma coisa que te faz mal. É muito estranha a lógica, eu acho. Assistir esses filmes é muito interessante do ponto de vista cinematográfico, porque eu me interesso para ver como é que vão contar essas histórias que poderiam ser contadas de uma maneira melodramática, e nenhum dos dois filmes faz isso. Sobretudo Miss Education of Cameron Post, eu achei um filme realmente muito bonito. Tem uma coisa que eu acho interessante que a Desiree Arkavan fala numa entrevista, é que elogiam a maneira como ela retratou as cenas sexuais entre as meninas, que não é uma maneira fetichizante. E ela fala numa entrevista sobre Azul é a cor mais quente, que realmente assim é claramente feita por um homem. E nesse filme não, existe um respeito muito grande, assim como em Boy Erased, na intimidade desses personagens e em mostrar que a sexualidade desses personagens é deles. A sexualidade deles é mais um elemento para você entender eles como personagem, mas não é o que define eles enquanto seres humanos e também não é uma coisa que está ali pra gente usufruir visualmente, sabe? Nos dois filmes existe esse respeito muito grande. Eu acho que fica bastante claro que Miss Education of Cameron Post foi escrito por uma mulher. Foram personagens muito ricos, muito bem escritos, que não são nenhuma coisa nem outra, que são fluidos, assim como nós somos, né? Seres humanos que não têm uma identidade fixa, ainda bem. E em ambos os filmes, a trama chega num ponto em que um dos adolescentes que está ali na instituição acaba fazendo alguma coisa para se machucar, porque não está mais aguentando ou a situação de humilhação, ou ter que pensar em si mesmo como uma pessoa que não se encaixa, que não está certa, que vai para o inferno por causa das escolhas, enfim. Então, ambos os filmes mostram o quão perigoso é você tratar a homossexualidade como uma doença, como um defeito. E mesmo os dois filmes, principalmente o Miss Education of Cameron Post, respeitando muito o ponto de vista de quem está tentando curar, é óbvio o ponto de vista deles como filmes liberais, progressistas, no sentido de mostrar o quão absurdo é aquela situação. São críticas bastante importantes e fundamentais, e é muito estranho você pensar que em 2018
elas ainda fazem tanto sentido. A gente ainda vive num lugar em que gays são assassinados, ou são maltratados, ou são violentados, sobretudo, enfim, no Brasil, na América Latina. São lugares muito contraditórios, que, de certa forma, são bastante progressistas quando está no carnaval, mas ao longo do ano são extremamente conservadores e hipócritas. Então, essa resenha aqui é para fazer um pouco uma reflexão em relação a esse tema. Eu, particularmente, eu sou da opinião de que até mesmo determinados apelidos ou maneiras de tratar o seu amigo como se fosse afetuosamente, mas ridicularizando eles por serem afeminados ou algo do gênero, eu acho que isso deveria ser repensado. Acho que a gente não deveria fazer essas coisas. Mesmo que não seja a nossa intenção magoar o outro, eu acho que não interessa nesse caso, sabe? Você usar a identidade sexual, que é totalmente legítima, como uma zoação, não é maneiro. Entendeu? Não é tranquilo fazer isso, então vamos tentar não fazer, sabe? É simples. Eu acho que dá pra fazer, acho que rola. Acho que os dois filmes têm atores excelentes, vão conseguir trazer algum tipo de reflexão sobre isso. Acho que vai trazer, como eu falei, conversas no jantar. Gosto de acreditar que o mundo tá cada vez melhor, apesar da gente ter essas quedas bizarras, líderes políticos que são boçais e que acabam trazendo à tona pensamentos bastante retrógrados, mas é uma luta diária e eu acho que filmes como esses dois são filmes muito importantes, que não só fazem um trabalho excelente no ponto de vista cinematográfico e narrativo, como também fazem um papel ativista muito importante. Então, eu queria dizer que, especificamente, Miseducation of Cameron Post foi um filme que eu gostei muito. Boy Erased, apesar de ser um filme bom, pra mim ficou um pouquinho aquém. Achei muito bonito ver também a fragilidade das pessoas que estavam no comando, que claramente não tinham todas as respostas e que em determinados momentos do filme demonstram essa fragilidade. E gosto também do fato dos dois filmes não seguirem uma linha narrativa lógica. Você tá sempre duvidando, se questionando, porque é muito difícil você ter 100% de certeza das suas escolhas se todo mundo que você ama tá dizendo que isso não é o melhor para você. E tem uma coisa que o próprio Lucas Hedges falou numa entrevista que ele fez para Ellen DeGeneres, em que ele fala que ele mesmo considera a sexualidade dele dentro de um spectrum. Foi uma coisa que um professor ensinou quando ele era muito novo, na escola. Olha só que loucura, gente. Ensinaram para o menino na escola sobre sexualidade. Uma coisa que ele inteligentemente guardou até hoje, que é o fato de que a sexualidade dele não é nem preto nem branco, é uma zona cinza. E ele não precisa se definir enquanto uma coisa nem outra. E eu acho que o mundo vai ser muito mais maravilhoso no dia em que a gente não precisar se definir enquanto uma coisa ou outra. Em termos de pessoas que ficam preocupadas porque não sabem se vão poder ter filho, cara, o mundo tá cheio de criança aí para ser adotada, ser humano pra caramba nesse mundo, destruindo, detonando o mundo. O que a gente menos precisa é de mais gente, a gente precisa saber gerir e cuidar de quem já está aqui. Então, acho que essa história de papai e mamãe, esse amor hétero, não tá nem fazendo sentido no mundo atual no qual a gente está vivendo, entendeu? Acho que a gente precisa até achar maneiro quando tiver um casal gay adotando uma criança, porque a gente precisa disso, gente. E é isso. Assistam Boy Erased e Miseducation of Cameron Post, com mais highlight no Miseducation of Cameron Post, porque é um filme que, pra mim, é ainda melhor. E até a próxima dobradinha. You're a revelation. Então, gente, se vocês gostaram aí dessa minha resenha dobradinha, como sempre, eu tô escolhendo filmes que me interessam e que eventualmente tratam de temas que eu acho que precisam ser debatidos. E por que não usar as redes sociais e os canais youtúbicos para tentar trazer à tona esses debates, essas discussões. Então, se vocês acham que tem gente que pode gostar do filme ou que tem gente que pode se beneficiar dessas discussões, compartilhem e deem seu like e façam seus comentários também, me falem o que vocês acham sobre o tema, sobre os aspectos narrativos e cinematográficos dos filmes e até a próxima!